Boa tarde, pessoal. Sou o Walter, da Mr. W Concierge. Mais uma vez com vocês. Resolvemos poder dar algumas informações, alguns questionamentos de pessoas que nos enviam perguntas sobre registro de nascimento de filhos de pais brasileiros nos Estados Unidos. Como funciona? Lembrando que se a pessoa é filho, é descendente de um pai brasileiro, automaticamente ele tem direito a essa cidadania, tá? Lembramos também que para que ele possa fazer isso, é preciso ter primeiramente um registro de nascimento feito aqui. Essa criança nasceu aqui e agora vai ser registrada no consulado. Vamos às perguntas então, Gabriele. Meu filho nasceu nos Estados Unidos e como eu faço para registrá-lo no consulado brasileiro? É muito simples. Se o seu filho nasceu aqui e ele tem esse registro de nascimento, essa certidão de nascimento americano, é necessário a presença física de um dos pais, ou melhor, do genitor brasileiro no consulado do Brasil. É muito importante também que seja feito um agendamento no site do consulado, que seja marcada uma data e neste dia os pais ou o genitor brasileiro deverá comparecer munido de alguns documentos, certidão de nascimento americano dessa criança, é preciso também a certidão de nascimento ou de casamento dos pais e também um documento de identidade com fotografia e assinatura dos pais. Se um pai for americano e o outro pai for brasileiro, por exemplo, é importante que o genitor brasileiro compareça no consulado do Brasil. Preciso levar o meu filho até o consulado? Não, você não precisa. Até os 12 anos de idade, essa criança não precisa comparecer. É até melhor para que o processo seja mais rápido e mais tranquilo. Então, compareçam um dos pais, o genitor brasileiro, ou até os 12 anos não é necessário trazer a criança. Mas vale a pena já eu acrescentar que se a criança tiver entre 12 a 16 anos, é sim necessário a presença dos pais, dos genitores, mas entre 12 a 16, apenas um dos pais e duas testemunhas comprovando que essa criança é filha de brasileiro. Entre 12 e 16. Dos 16 até os 18 anos de idade, é importante trazer as duas testemunhas e um desses genitores. E depois dos 18 anos, não é preciso que seus pais o acompanhem para fazer o seu registro, mas é importantíssimo sim trazer duas testemunhas comprovando que você é filho de brasileiro. Respondi essa pergunta? Sim. Meu Legal. filho ainda não é registrado no consulado. Posso levá-lo ao Brasil como turista americano? Essa é uma pergunta interessante. É filho de brasileiro, não foi feito nenhum registro, tem o passaporte americano e os pais querem levá-lo ao Brasil. Ah, eu tenho passaporte brasileiro, o meu filho não tem ainda, eu posso levá-lo? Você pode levá-lo, mas para isso, para que o americano viaje até o Brasil, ele precisa de um visto brasileiro. E se ele até hoje não foi registrado, note bem, somente se ele não foi registrado como brasileiro, aí sim você poderá pedir o visto para ele. Do contrário, não será possível. Se essa criança já tiver um registro, ela tem que ter um passaporte. E ela não poderá jamais te dar o visto para o Brasil, porque ela já é cidadã brasileira, né, gente? Depois que fiz o registro no consulado, preciso registrá-lo novamente no cartório brasileiro? Tá aí outra pergunta importante, porque quando você vem aqui ao consulado, você faz o registro do nascimento. O ideal e o adequado é pegar, quando ir ao Brasil, quando você for ao Brasil, levar esse registro e ir até um cartório do registro civil e ali sim fazer a certidão, transformar aquilo em uma certidão de nascimento. A partir desse momento, ele será muito mais do que um cidadão, mas ele pode tirar outros documentos no Brasil, como o RG, por exemplo. Pais casados nos Estados Unidos, precisa registrar o casamento no consulado primeiro que o registro do filho? Não é obrigado, mas é o recomendável. Se os pais se casaram nos Estados Unidos, eles devem refletir o casamento deles no Brasil. Não é possível você ser casado no Brasil e ser solteiro
nos Estados Unidos e vice-versa, né? Ou perdão, contrário aqui, você se casa aqui nos Estados Unidos, é brasileiro e lá você é solteiro. Então, sim, o ideal é que você faça o registro do casamento, mas se não der, e fazendo, isso vai refletir no registro de nascimento do menor, vai refletir que vocês são casados, se houve alguma mudança de nome, e não haverá nenhuma complicação ou dificuldades com nomes ou mudanças de nomes no futuro. Mais alguma pergunta? Não, sabe? A gente fica por aqui hoje. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Nós estamos lançando um blog. Queremos dar muito mais dicas para vocês sobre qualquer documentação ou sobre como viver em Miami, facilitar a minha vida, meus documentos. Então, desejamos para vocês um excelente final de semana, ou seja, dia, e muito obrigado. www.mrwconcierge ou www.mrw.com.br. Obrigado e até lá!